Olá pessoal, muito boa noite a todos. A gente vai começar mais um estudo de domingo, hoje dia 26 de agosto de 2012, numa semana que começou muito interessante, mas acabou que a partir de um certo momento a euforia do rompimento da segunda se transformou numa mesmice de mercado. O mercado infelizmente não conseguiu andar, tá ok? Então na semana passada a gente tinha marcado esses dois pontos como sendo os pontos importantes para a gente observar na semana, no nosso Ibovespa. A gente tinha esse ponto aqui de baixo de 57.630 como suporte e esse ponto aqui em cima como 59.800 como uma resistência, tá? A gente conseguiu na terça-feira ultrapassar esse ponto aí de resistência, mas acabou voltando, assim como um outro indicador para a gente muito importante, que é o termômetro mundo, o S&P 500, que também rompeu a resistência dele, que mais uma vez é uma resistência importante, não só no gráfico diário, mas também do gráfico semanal. Para quem não se lembra ou não operava nessa época, né? Essa queda aqui começou em 2007 no S&P 500, e a crise do subprime começou realmente exatamente nesses níveis, quando o mercado caiu e caiu forte. E esse ponto aqui então foi exatamente o início da crise de 2008. Todo mundo se lembra disso e cria, portanto, o que a gente chama de número de força, muito importante aqui nesse ponto, assim como era também importante esse número de entre 1.200 e 1.250, que foi importante se a gente colocar num gráfico mensal. Em outros momentos também aqui como suporte, depois como queda, a partir desse ponto o mercado caiu bastante também em 2008. Ou seja, a gente bateu no nosso ponto muitíssimo importante, não conseguiu romper, também não veio com uma queda muito grande. Então o mercado, de certa forma, consolidou num ponto que era resistência, ainda não veio com uma queda muito grande. Voltando para o Ibov, tá? Voltando para o Ibov, eu ainda não penso em venda, pelo contrário, ainda estou focado na compra. Os gráficos que eu olho, né, na verdade as ações que eu marco por enquanto são todas aí ações pensando em compra, justamente porque o preço, na minha opinião, ainda está em tendência, né? Então eu desisto de fazer compra e dou um tempo e fico muito mais, vou ficar muito mais seletivo se a gente conseguir, se a gente romper esse ponto aqui para baixo. Aí sim a gente vai pensar de novo em oportunidades de venda, enfim, tentar operações também de venda, tá ok? Bom, deixa eu dar um recado aqui para vocês. A gente vai fazer um curso online, tá? A Rico vai fazer um curso online no dia 11/9, às 19 horas, tá? No dia 11 de setembro. E esse curso vai ser gratuito, tá? Para fazer inscrição, é só entrar no site aqui do Facebook da Rico. Eu vou passar para vocês aqui. Vamos lá. Colar. Deixa eu ver se foi. Pronto, foi aí o link, tá ok? É só entrar aqui, tá? E você vai fazer a sua inscrição por aqui também. Então aqui, ó, você vai clicar em curso gratuito, inscreva-se e vai poder fazer a inscrição justamente aqui pelo próprio Facebook da Rico, tá ok? Então fica o convite para vocês, dia 11 de setembro, às 19 horas, um curso gratuito, bem básico, né? É para quem está começando realmente, aprenda a investir no mercado de ações. E eu queria fazer outro convite para vocês também, tá? Eu diariamente faço aqui no site da Rico, né, às 9 da manhã, um chat falando exatamente, falando do dia, né, do que esperar no dia, quais são as ações que são mais interessantes para observar. Provavelmente, né, o estudo de segunda-feira é muito parecido com o de domingo, mas durante a semana as coisas mudam, outras operações aparecem e a gente discute sobre isso todos os dias. É só clicar aqui na aba Análises e aí depois você clicar aqui em Chat Matinal, vai abrir uma tela também aberto a todos os participantes, todo de segunda a sexta às 9 horas da manhã, ou eu, ou um dos sócios do Trade ao Vivo, ou o Igor, ou aliás, quem está fazendo o chat aí durante a semana, tá ok? Então fica o convite para vocês também. Bom, primeiro vamos prestar conta, né? Na verdade, vamos falar aí das operações que surgiram na semana passada, tá? Operações que a gente falou no estudo de domingo, né? Uma das que a gente comentou no estudo de domingo
foi exatamente a BRSR6, é um ativo que estava muito bonita, rompeu uma resistência aqui que era 17,20, na terça já perdeu força, quarta, quinta e sexta voltou e estopou a operação. Então essa operação aqui que eu tinha comentado foi uma operação que deu stop, tá? Outra operação que ficou no mesmo lugar, também aí a gente estudou no estudo domingo, foi a CSMG3, rompeu um ponto importante, andou um pouco, acabou voltando. Depois disso, aí sim uma boa operação, quer dizer, mesmo com o mercado lateralizado, onde você não consegue ganho consistente, né? Essa operação aqui foi uma boa operação. Para quem pegou CETIP aqui nesse rompimento, era um risco pequeno também. Ela está caminhando, né? Também uma que a gente estudou no estudo de domingo. Essa particularmente eu entrei, tá? Eu achava uma ação interessante, uma opção interessante, aqui nos 23,13, aqui no rompimento, na verdade de R$23 DZTC. Ela também passou a semana inteira andando de lado, não foi para lugar nenhum, porém, o mercado fecha num nível mais baixo do que iniciou a semana, isso já é uma coisa boa, tá? Outra que a gente estudou também na mesma condição da EZTC3, o mercado não andou e para ela também não andou, foi a MDIA 3. Também aí a gente tinha falado de uma compra no rompimento de 60,58, ela está no mesmo ponto, né? Andou um cadiquinho só, tá? Agora sim, uma operação que já foi interessante, né? A JBSS3, a gente tinha falado de uma possibilidade de reversão de tendência no gráfico diário, acabou que deu compra em 5,60, 5,70, 8, 5,80 e andou, ficou bonita, recuou um pouco na quinta e na sexta-feira, mas está bem acima do preço, também uma operação interessante. Mais uma que a gente comentou, OGXP3, aliás, eu até queria gastar um pouco de tempo aqui falando exatamente desse ativo, né? Porque ele me parece bem interessante aqui, tá? Uma das formações gráficas que a gente estuda, né, é exatamente uma formação que a gente conhece como a ilha de reversão, ok? É quando a gente tem, como a gente tem nessa formação aqui, um gap, tá certo? Opa, vamos lá. Um gap, tá? Vários candles em gap, tá? E depois a gente tem novamente um gap, tá? E fica um monte de candle aqui separado, tá? Isolado, e por isso se chama ilha de reversão. Essa é uma operação na OGX que me agrada, eu entrei nela às 6h16, na quinta-feira ou na quarta-feira eu saí da operação, mas estou muito interessado em voltar nessa operação acima de 6,86. Então já foi uma operação interessante, eu não estou mais na operação, mas me interesso nela de novo, principalmente se ocorrer esse gap aqui, que a gente enxerga a possibilidade. É só ter um dia de gap de alta forte que existe essa possibilidade. Então, como a análise técnica é a arte de olhar para o passado para tentar enxergar no futuro o que tem melhor gerenciamento de risco, eu enxergo essa possibilidade. Se vier, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa aproveitar, ok? Outra que a gente falou na semana passada, PDGR3, com chance de reversão de tendência. Ela rompeu aqui a região de 3,50, né? Foi muito bonita, recuou um pouco, mas é uma que eu continuo acreditando. Eu acho que principalmente se a gente observar isso que eu vou colocar aqui para vocês, né? Se a gente observar o histograma MACD, a gente percebe, quer dizer, aquele histograma MACD do trade ao vivo, né? A gente percebe aí uma mudança na força do histograma, ou seja, a força compradora em divergência com o preço, né? Então, muito mais força compradora aqui, e isso se faz muito presente nas reversões de tendência. Então, acho que é uma que a gente precisa observar e observar com carinho, tá? Não fugiu muito do ponto de entrada da semana passada. E duas ações que foram bonitas essa semana também, que a gente estudou aí no estudo de domingo, que foram a SUSB 5, tá? Essa parecia ser uma das mais interessantes, né? Aqui no rompimento de 4,25, a gente acabou pegando ela nesse rompimento, também comentado aqui com vocês, tá? E depois disso, HRTP3, que foi a melhor da semana, né? Ela tinha uma onda 3 nos 15 minutos, né? E onda 3 é uma coisa muito bonita, né? Porque te dá a possibilidade, né, de você entrar quando o risco é pequeno
e quando o alvo é muito bom. O alvo dessa operação, por sinal, era R$ 4,75. O preço não só chegou aqui como passou. Então acho que para quem ficou posicionado, já pensar num stop abaixo desse ponto, tá? O estudo de domingo passado está gravado, tá lá no vídeo, é só entrar no meu Facebook que está gravado lá no vídeo, tá ok? Assim como todos são. Então essa aqui está gravado também. É bom falar do que passou porque nos ajuda aí a olhar as condições técnicas e pensar daqui para frente, o que pode vir, tá ok? Então hoje eu separei por ponto de performance, eu vou falar de algumas operações que considero interessante e apliquei um ponto de performance para elas. Um ponto de performance, ou seja, são operações, claro, né, uma carteira de investimento, ela às vezes você não vai querer aproveitar um risco desse tamanho. Mas às vezes você também está comprado em 2 ações de banco, 2 de construção civil, 2 de não sei o quê, e falta um setor como, por exemplo, varejo para você entrar. Na hora de selecionar as suas opções, tá? Eu acho que você precisa, inclusive, pensar nessas que têm uma possibilidade menor, mas ainda assim de outros setores para você compor essa carteira, tá? Vini, eu não sou assessor, eu não sou agente autônomo, tá? Para você ter, na verdade, o André, né, durante todo o pregão, para você poder participar aí do trade ao vivo, durante o pregão, a única coisa que você precisa fazer é ter conta na Rico. E para fazer isso é muito fácil, é só clicar em rico.com.vc e vir aqui em abrir conta. Você tendo conta na Rico, você tem aí a possibilidade de ter o nosso acompanhamento durante todo o pregão. Na verdade, eu trabalho com a Rico, tá? Mas não ganho corretagem, não ganho aí por corretagem, né? Bom, enfim. Então a MAR3 é uma interessante no rompimento de 24,22, com stop abaixo de 22,70 e alvo a 28,73, né? Então esse stop permanece a não ser que ela faça um novo fundo e aí as condições mudam aqui. Mas enquanto não mudarem, eu acho que essa aí é uma de ponto de performance 1, de repente para compor carteira, para entrar aí como uma possibilidade, tá ok? Bom, outra que inclusive eu tomei um stop quando ela desceu aqui, mas eu ainda acho muito interessante, é a BBRK3. Eu acho que ela tem aqui uma resistência, né, que vem descendo aqui e está aqui perto dos R$ 6,60. É outra que se o mercado subir, tá, a partir desse ponto, no rompimento de 6,60, para mim dá uma boa operação com alvo em 7,49. É outra também que eu estou de olho e acho que ela tem ponto de performance 1, porque está num setor com muita volatilidade, infelizmente, não só para um lado, né? Então sobe bem forte um dia, cai bem forte no outro. É uma operação um pouco mais arriscada, mas ainda assim acredito que seja interessante, tá? Depois disso, MGLU3, também ponto de performance 1, tá? Também do mesmo setor da MAR3, eu considero interessante, até se precisasse entrar nessas operações. Olha que legal, recorde hoje, em 160 pessoas online, muito bom. Se precisasse entrar numa operação de varejo, ao invés de entrar em Amar, eu ia preferir essa aqui, simplesmente porque você tem um risco menor, tá? Um ativo que tem o alvo dele exatamente no topo anterior, que geralmente é resistência, tá? E além disso, eu acho que tem um gráfico mais bonito, tá? Então eu poderia até mudar minha opinião e dar para ela ponto de performance 2, tá? Parece uma ação nesse momento mais interessante do que a MAR3 e BBRK3, tá? COTE 5, próximo ativo. Essa aqui seria ponto de performance 3, né? Que seria muitíssimo interessante, não fosse pelo fato de que eu acho que nesse momento ações desse setor, de setor que tem beta mais baixo, são menos interessantes, principalmente se o mercado romper as resistências, tá ok? Então aqui fica uma compra mais conservadora para o mercado mais lateralizado, num rompimento aí de 42,30, com stop abaixo de 40,65 e alvo em 47,30, tá? E para finalizar, a mesma coisa, Pomo 4, não fosse também pelo fato de estar muito esticada, tá? De já não estar tão perto da média, de já ter feito um movimento grande,
de ter um risco grande também talvez mais interessante. Mas tem uma condição gráfica bonita. Para quem gosta do ativo, pode tentar alguma coisa aqui no rompimento de 11,60, com stop abaixo de 10,90 e alvo em R$ 13,54, tá ok? Depois 4 ações que eu entendo que são um pouco mais interessantes. Uma bem difícil de trabalhar, que é a Bematec. Portanto, acho que tem que usar uma porcentagem menor do capital se for tentar fazer a operação, porque, como eu disse, é uma ação um pouco mais difícil. Mas eu estou gostando dessas informações gráficas que ela está me passando. Então, vindo aqui para modelo e mudando o modelo para colocar um histograma, a gente percebe que mesmo com o mercado caindo, ela tem uma divergência, né? Então, esse aqui é o urso ficando mais fraco, né? O vendedor ficando mais fraco, o comprador ficando mais forte. Dentro dos critérios que eu adoto, então esse histograma é traçado também com os números MACD Trade ao vivo, tá ok? Então, apesar de fazer novo fundo, a gente tem aí uma divergência belíssima, tá ok? Já fez uma primeira onda bonita e voltando para o nosso modelo aqui, ela tem tudo, vamos lá, para fazer, na minha opinião, uma reversão de tendência bonita e quem sabe superar esses pontos que ela tem aí. Vamos lá, superar esses pontos que ela tem aqui, inclusive aí para um alvo que é exatamente o topo anterior aqui atrás de R$ 4,50, tá ok? A compra eu acho que é acima de 4,07, stop abaixo de 3,93, mais uma vez com cuidado adicional, porque eu acho que esse setor aí essa ação aí tem uma liquidez um pouco menor, uma dificuldade na verdade um pouco maior para a gente tradear, tá ok? Vamos lá. Depois de BEMA, tem outra que está bem interessante também, é BRML3. Eu gosto muito de analisar setores, né? Isso é uma coisa que é para mim muito importante. E eu percebo que o setor no último mês deu uma desestabilizada e voltou a se estabilizar, o que é muito, muito bom, tá ok? Tem aqui, essa aqui eu já estou posicionado, quando ela rompeu aqui atrás eu entrei, então eu já estou posicionado nela. Acho que no 25,50 tem uma resistência importante, força, quem sabe aqui para chegar em 29,28 e um stop abaixo de 24,25. Essa também eu dei 2 pontos de performance aí, eu acho que o risco para essa operação não é tão grande, levando em consideração a possibilidade de movimento que pode vir se o mercado romper as resistências, tá ok? Mesma coisa, DTEX 3. Aliás, antes de falar de DTEX 3, né, a gente precisa ir um pouco aqui para alguns ativos que me foi perguntado durante a semana inúmeras vezes sobre se eu achava que dava para comprar, enfim, tudo mais. E eu acabei falando, espera mais um pouco, eu acho que tem que ter eu esperaria mais um pouco, né? Eu acho que tinha que ter uma condição mais favorável, tá? Deixa eu só responder 2 perguntas aqui. Primeiro, não dá para ver o ativo, Adalberto, dá sim. Aqui em cima, tá? Tem o nome do ativo e o código dele, na verdade. Além disso, o D aqui representa gráfico diário, tá? Se eu vier para um gráfico de 60 minutos, eu digitei 650 minutos, né? Então vamos lá, 60 minutos, tá? Vai aparecer aqui 60, tá? Então você consegue visualizar aqui. Eu acho que o que vai precisar, na verdade, é deixar full, né? Deixar na tela inteira que fica muito mais fácil aí de observar, tá? E o MACD, ao invés de usar 12, 26 e 9, a gente usa 17, 72 e 34, tá ok? Bom, então vamos lá. Duratex. Durante muito tempo, né, a gente usou, tá, como a média móvel como referência, né, e além disso, quando o preço voltava nas médias, né, criava a possibilidade de compra. Mas eu acho que isso foi um pouco mal entendido, tá ok? Não é só o fato de voltar nas médias e fazer um ponto de retorno que dá a possibilidade de compra, porque muitas vezes, quando isso acontece, o gráfico de 60 minutos fica completamente defeituoso, ok? Então vamos pegar, por exemplo, aqui RADL3, né?
A RADL3, ela fez o ponto de retorno aqui, e aí muita gente comprou, tomou stop, porque no dia seguinte rompeu o fundo, e depois começou a subir de novo, um monte de gente comprou e se brincar, tomou stop aqui novamente, tá ok? Esse é o gráfico diário corrigindo, eu tinha feito até algumas marcações de onda nele aqui, tá? E por que é tão difícil comprar nesse ponto de retorno? Por que essas operações geralmente dão stop, tá ok? Porque simplesmente a vinda na média móvel laranja no gráfico diário significa gráfico de 60 em tendência de baixa, tá ok? O gráfico de 60 é o irmão mais novo do swing trade. Ele nem é tão importante assim como o seu irmão caçula, né? Quando era pequeno, não apitava nada, não tinha força, não era representativo, tá certo? Mas quando você tinha que empurrar um carro para um lado, tá certo? Se fosse você e seu irmão empurrando para um lado, era muito mais fácil de fazer esse carro se mover, tá? Se você estiver empurrando para um lado, por mais que ele seja mais fraco e ele estiver empurrando para o outro, vai ficar difícil de fazer mover esse carro, tá? Então, não adianta tentar comprar a Raia Drogasil no gráfico diário com 60 minutos em tendência de baixa. Então, você precisa do gráfico de 60 minutos te ajudando, tá? Então, é natural que uma boa compra em Raia Drogasil saia quando esses 60 minutos consolidar e romper para cima, ou quando isso aqui esticar e voltar fazendo onda 3 para cima. Não agora que os 60 minutos empurra esse carro para baixo. O que a gente quer, ou a compra que a gente acha que pode acontecer em droga raia, é a mesma compra que aconteceu aqui. Perceba, vamos dar um zoom maior, tá? O preço veio na média, o gráfico de 60 minutos ficou em consolidação e quando rompeu, deu oportunidade de compra. Mas não com um candle só. Um candle é uma informação muito pequena, tá? Muito pequena para a gente pensar aí em fazer a operação, tá ok? Então vamos esperar o quê? Que essa consolidação de droga raia seja até um pouco melhor, para criar uma base mais bonita, e aí no rompimento dessa consolidação, quem sabe aí acima de 20,90 a gente consiga pegar aqui uma operação. É esperar que ela faça a mesma coisa que esse ativo aqui tem a possibilidade de fazer. Esse é DTEX 3, o que você percebe? Uma correção, aí o preço já passou aqui nessa região vários dias, tá certo? Aí você vem para um gráfico de 60 minutos. Isso não é mais tendência de baixa. Isso é, no gráfico de 60 minutos, o que a gente chama de consolidação, com topo em 12,80, tá? E fundo aqui nessa região de 12,15, tá? Então, eu acredito que esses pontos são exatamente pontos de entrada na operação, se isso aqui for rompido, e saída da operação, se ela cair abaixo desse ponto. Então vamos voltar para o gráfico diário e entender por que eu dei 2 pontos de performance para esse ativo. Porque eu acho que essa compra é viável, acho que o gráfico de 60 minutos já não tem mais tendência de baixa e acredito que acima de 12,80 a DTEX 3 pode subir até R$ 14,78, ok? Bom, depois disso, uma ação que eu também já estou posicionado há bastante tempo, que é a OHLB3, que não andou nada desde que eu subi, mas eu também enxergo uma bela possibilidade com ela, assim como enxergo para o setor. Nesse momento, gosto mais na operação dela do que em CCRO, gosto mais da operação dela do que Eco Rodovias, gosto mais da operação dela do que em TPIS 3, que é uma ação que tem bem menos liquidez, que é muito mais difícil de se trabalhar no swing trade. Vejo uma possibilidade de alvo aqui em 21,34, compra acima dos 19, se mantiver, se ela tem que se manter acima disso, né? Já está aí no ponto de compra, stop abaixo de R$ 18,25. Agora, 3 ações que eu acho que são 3 ações para a gente ficar muito atento, tá? Mas muito atento mesmo, porque eu acho que são as melhores para essa semana, os que podem dar as melhores operações. E aí eu vou falar de novo, né, da BVMF3. Essa ação é uma ação que tem uma linha aqui nesse ponto, uma linha laranja. Deixa eu transformar essa aqui numa linha preta, é muito mais bonito, né? Que é uma linha extremamente importante, né, esses R$ 12,25. Além de ser uma resistência muito forte no gráfico diário, como a gente está vendo, tá? É uma resistência também importante no gráfico semanal. E acho eu que a partir do rompimento dessa linha, tem uma chance do mercado acelerar, mas com bastante força, tá? Então, essa aqui, apesar de ter um risco grande, eu dei 3 pontos de performance para ela, porque acredito que acima
de 12,26, stop abaixo de 11,50 e alvo aí em 14,49 é uma coisa além de possível. Eu acho que vai ser fácil de conseguir. Acho que ela tem uma possibilidade de entrar em tendência forte depois disso, tá ok? JLSLG3 é o próximo pedido. É um ativo também que tem que dar bastante atenção. A gente percebe que ele tem uma liquidez menor. Você percebe que o gráfico de 60 minutos dele já é um gráfico um pouco mais difícil. Mas aí você precisa dosar só a porcentagem do capital que você vai colocar no ativo. Só para vocês terem uma ideia. Essa semana eu comprei essa ação aqui, ó, Taesa, tá? Ah, André, mas não tem liquidez. Olha o gráfico de 60 minutos desse ativo. Perfeitamente, não tem realmente muita liquidez. É por isso que eu entrei com uma parcela bem pequena do meu capital. Mas eu achava que a oportunidade era interessante, não precisava deixar de operar. É só saber dosar a quantidade de capital que vai colocar no ativo. Então, a nossa querida JSLG3, acho eu que acima desse ponto de 10,50 é uma ação para se dar atenção. Acho que ela tem total condição de chegar nesse topo de 11,76, que é exatamente o topo anterior, e o stop eu não considero muito longo, tá? Então essa realmente me interessa para a operação. E depois disso, vamos criar polêmica, né? Eu sempre falo de alguns ativos que são interessantes ou que são um pouco mais agressivos, né? Mas que me interessam porque acredito que em alguns momentos a gente tem que ter uma possibilidade como essa, tá? Essa, na sexta-feira, foi na RI com uma compra de capital garantido, que é uma operação onde a gente entra com compra do ativo e você compra também para proteger de uma queda opções put e vende uma parcela de opções call para que você tenha um risco conhecido e calculado antes do início da operação. Então, se essa operação der errado, a gente vai perder 2,8%. E se a operação der certo, a gente ganha 70% da subida. Ou seja, se ela for para R$ 39,00, tá? Você tem aí R$ 5,00 de ganho, a gente vai ganhar 70% desses R$ 5,00, tá? Bom, eu hoje andei escutando alguns amigos aí falando em outros vídeos como esse aqui, tá certo? E tinha todo mundo, ninguém concordou comigo, né? Todo mundo acha que ainda não é o ponto de comprar a Vale. Mas eu gosto muito desse sinal que a Vale deixou aqui. Veja só, essa semana a gente falou de compra em CETIP, né? Teve muita gente que inclusive que comprou e agradeceu nesse ponto aqui. Mas olha só esse candle, é um candle muito parecido com exatamente com o candle que a gente tem na Vale, tá certo? É um candle que não é um martelo porque não tem corpo real, mas é um doji, né? Parecido com o doji libélula ou dragonfly, como gostam de falar. Que é um doji que mostra mudança, pelo menos temporária, na força, que era uma força vendedora, ou seja, o mercado abriu, empurrou o mercado para baixo, e aí depois os compradores ganharam força e fizeram o mercado voltar, tá ok? O que eu percebo na Vale? Eu percebo uma divergência no MACD, a gente percebe que esses três fundos aqui são fundos descendentes, enquanto o MACD é ascendente. Percebo também esse candle aqui, que é um candle muitíssimo interessante, por poucos números aqui não ficou a possibilidade de ter uma estrela da manhã, tá certo? Que seria um terceiro candle bem positivo, tá? É um gráfico que mostra um ponto muitíssimo importante no semanal, que é exatamente um ponto de suporte, tá? Que é exatamente essa região de 33,50, ele rompeu e não fechou abaixo, ou seja, eu vejo alguma possibilidade de operação nesse ativo. Preferi fazer com capital protegido, justamente porque eu limitei o meu prejuízo a 2,8%, tá ok? Para tentar uma operação, seria com stop abaixo de 33,20, com alvo em 36,54, e considero essa operação a operação mais complicada da semana, tá ok? Então, é a que eu vou mais torcer, que eu vou mais cuidar, né? Porque quando tudo é muito fácil, não tem nem muita graça, tá ok? Apesar de ter escutado muita gente que eu, além de tudo, respeito, falar que Vale não é interessante, eu ousaria, eu usei, na verdade, nessa operação. Vamos ver se a gente tem algum retorno aí a partir de amanhã, tá ok? Bom, esses são aí os ativos com pontos de performance 1, 2 e 3, e tem um ativo que, apesar de não ter condição nesse momento, eu vou ficar de olho durante a semana. Esse ativo é LPL4. O gráfico semanal tá horrível, o gráfico diário tá horrível, esses gráficos não me interessam, tá ok?
E aí eu ia pensar numa operação um pouco mais curta, exatamente aí no gráfico de 60 minutos, mas isso não está pronto para acontecer ainda, tá? Então precisaria que a gente tivesse alguma mudança aí na condição gráfica que a gente tem hoje, tá? Uma das coisas que eu mais adoro é onda 3, tá? E o mais interessante é que o tamanho de onda 3, né? Ela tem muito a ver com o tamanho, tá? Com o tamanho da onda 1, tá? E por que esse ativo me interessa muito, é LPL4? Ele teve uma onda 1 de 15%, tá? E está passando por uma correção. Por que eu ainda não falei... por que eu ainda não falei que dá para pensar em compra? Porque ainda está caindo, né? Eu tenho horror de comprar caindo, né? Eu quero comprar subindo. Então eu não sei se esse fundo vai ser, ou pelo menos esse fundo ainda não se mostra importante. Mas se não parar de cair aqui, se parar de cair aqui ou aqui ou aqui, tanto faz, eu não sei prever o futuro, então vamos falar que vai parar de cair aqui. Se esse negócio começar a subir, tá certo? Começar a subir, deixando um fundo mais alto que o fundo anterior, eu vou tentar, pelo menos tentar uma operação com esse ativo. Por quê? Por mais que a gente saiba que o gráfico diário e também o gráfico semanal não ajuda, tá? A gente sabe também que se vier uma onda 3, a gente vai ter essa onda provavelmente duplicada aqui para cima, ok? Então a gente teria um alvo aí de 15% para cima. E 15% já é uma bela operação de swing trade. Então essa aqui eu vou ficar de olho e vou cuidar essa semana para tentar aí uma operação, se tudo der certo aí durante a semana, se a coisa fluir bem durante a semana, tá ok? Bom, essas são as ações aí que eu mais me interesso durante a semana. Vamos ver aí alguma coisa que vocês pediram, tá? A primeira foi TIM P3, não gosto do ativo nem para compra nem para venda, né? Para venda ela está muito esticada, para compra acabou de fazer um novo fundo, não é um ponto importante no gráfico semanal, então não me interessa aqui para operação, tá? A ITSA4 foi uma das que eu falei na semana passada, mas não deu setup de compra, corrigiu um pouco mais, acima de 10,34 acaba ficando interessante, tá? Embraer 3 foi estudo de domingo de 2 semanas atrás, essa aqui a gente comprou no rompimento de R$ 13,26, de novo está fazendo um pivô no rompimento aqui de 13,96, né, que é o topo dela, R$ 14, dá de novo condição de compra, tá? EZTC3, esse aqui eu já falei, né, mas eu já estou posicionado também, eu acho muito interessante, acima dos R$ 23. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A BISA 3, bom, BISA 3 tem programado aqui uma onda 3 para cima, eu acho que já até cumpriu o alvo de onda 3, deixa eu ver aqui. E já veio no alvo de onda 3, então essa aqui parece ser muito mais ponto de saída do que de entrar em operação, tá ok? A Petri 4 também me interessa se ela fizer o pivô e romper essa região de 22,84. Nesse ponto não me interessa, deixa um alvo muito pequeno, tá ok? As médias móveis que eu estou olhando aqui são médias móveis exponenciais, tá? Enfim, tem mais alguma coisa aí, pessoal? Mais algum ativo? Bom, Klabin, não tem nem que perder muito tempo com Klabin, né? É exatamente aqui chegar nesse ponto aqui, essa é a grande dificuldade dela, 9,40. Enquanto não estiver acima disso, está andando de lado aí, não tem muito o que fazer, tá certo? Core 3, um excelente ativo, que penso eu, para o longo prazo, no swing consolidando, por enquanto eu não vejo nada de entrada com ela, tá? Usiminas 5, olha, Usiminas 5 queria estar falando dela aqui hoje, com a possibilidade de onda 3 para cima. E acho realmente que tem essa possibilidade, acima aí dos 8,90, quem sabe, tá ok? Ou até para pegar antes, mas numa condição diferente aí, com risco de 60 minutos, que a gente ainda não tem. Então acho que ela ainda não está pronta, a gente vai precisar de um pouco mais de paciência, tá? RADL3 é o que eu falei, já mostramos, Masa. Eu acho que vamos ter que ter um pouco mais de paciência para pensar nela, tá? RAPT 4, também não vejo nada de interessante nela, até daria uma venda se o mercado tivesse tendência de baixa da 9,16. Ciel, é a mesma condição da RADL3, né? Já fez um monte de ponto de retorno, mas eu esperaria
um ponto aí mais, um ponto aqui de mais suporte aqui nesses níveis. Acho que nesse momento ainda não tem condição aí de compra na Ciel 3, tá? Agora, para quem gosta desse tipo de operação, eu particularmente não gosto, né? O stop aí abaixo de R$57 pode ser interessante para compra, tá ok? Deixa eu ver aqui. Ô louco, sumiu tudo e voltou de volta. Lame 4. Lame 4. Eu acho que o risco fica grande aqui no rompimento de 14,90, mas ainda assim para tentar stop abaixo de 14,24. Não gosto muito do ativo nesse momento. Marfrig, também há umas 3 semanas foi a operação aí do estudo de domingo, quando a gente saiu felizmente aqui nesse ponto. Está tentando fazer pivô de novo, stop abaixo de R$10, também é outra que não tem muito problema em tentar. RZID 3, uma muito bonita, né? Tem tudo para fazer onda 3 para cima e com alvo belíssimo, tá? Eu só não correria o risco de estar nesse ponto nela, porque acho que o risco é muito grande. Mas para quem está posicionado, o alvo em 7,53, muito bonita, tá? SUSB 5 já falou, CEMIG 4. Bom, eu não venderia CEMIG 4 mais, porque ela já esticou, né? O mercado não é de queda, eu acho que os riscos são grandes. Eu não tentaria a venda com CEMIG não, tá? FRR 3, vamos lá. PTBL não dá para olhar, porque é ativo que a análise técnica não consegue, enfim, a análise técnica, na verdade, é uma busca pelo melhor gerenciamento de risco, né? A gente não consegue gerenciar ativo como esse aí, que passa 99% de consolidação e anda num dia só, tá? Então, infelizmente, eu não tenho o que falar de ativos como esse, né? É muito difícil, a análise técnica não funciona para eles, né? A FRE no rompimento 16,22, mas com uma liquidez muito reduzida, cada vez mais reduzida. Quando a Fosfert saiu, né, eu achei que essa aí aqui ia ganhar liquidez, coisa que não aconteceu. Eu adoro esse ativo, tá? Adoro mesmo, acho que é uma bela ação para se observar para uma posição mais longa. Mas no swing trade, eu acho que sempre fica risco muito grande com ela, tá ok? A Cruz 3, não sei se a gente já viu, então vamos repetir aqui. É uma que também tem um gráfico desgraçadamente esquisito. Na minha opinião, por enquanto ainda não tem a possibilidade com elas. A CCRO já viu, PDGR também. Bom, hipermarcas eu sigo comprado, tá? Não sei se felizmente ou infelizmente, a gente pegou no rompimento de 10,50, já poderia ter saído dela há pelo menos um mês, né? Mas eu gosto muito do gráfico semanal de hipermarcas, então eu estou insistindo com ela e acho que qualquer subida que rompa os 14 dá de novo uma possibilidade de entrada, tá ok? Vou falar aí mais 5 ativos para a gente finalizar, pessoal. Vamos lá. PDGR 3, também um ativo interessante, também um ativo que eu gosto, tá? Eu não estou posicionado nesse momento, mas ele der sombra de vida, eu penso em entrada nele novamente, tá? Mas aqui ainda não tem ponto de stop, porque eu preciso pelo menos de uma alavanca aí para pensar em compra, tá? HGTX3 é o próximo pedido aqui. Veio uma correção muito grande. Eu não acho que tão cedo vai dar ponto de compra aí do jeito que eu gosto. Só se acontecer um candle com máxima e mínima maior, do jeito que muita gente gosta, stop seria abaixo desse ponto. Esse tipo de setup dá muito stop, então acabo não usando. Mas para quem gosta, eu acho que fica interessante, tá? As médias que eu estou usando aqui são duas, 17,72 períodos, as duas exponenciais. HRTP e TSA a gente já viu. CSNA. O CSNA está em tendência de baixa no gráfico de position, tá? Então eu não pensaria em compra nela ainda não. É outra, assim como a Uzi Minas, que quem sabe com um pouco mais de tempo daria para a gente pensar numa compra aí no momento aí, quem sabe durante a semana para lá, quarta, quinta-feira, tá? Bom, MMXM3 é o próximo pedido. Também é outra que eu acho que não está pronta para operação. Na verdade, eu olho para o gráfico de 60 minutos e percebo aqui que tem uma possibilidade de ombro, cabeça, ombro nela. Não me interessa muito porque, primeiro, não é do jeito que eu gosto, não é no topo.
e segundo, que é uma possibilidade de queda no mercado de alta, tá? Mas com certeza eu não gosto da compra dela ainda. Vamos ver se ela amadurece um pouco mais essa semana, que é uma que quando anda costuma dar aí uma boa pernada, tá ok? Edu, PTBL, bom, eu não acho que é para ser sócio, né? A primeira coisa que tem que ter uma ação para eu ser sócio, ela precisa ser uma ação que dá lucro, ok? Então, ação para casar e ficar para longo prazo, só e somente só. Primeira coisa, né? Se alguém for me chamar para ser sócio de alguma coisa, a primeira coisa que eu quero saber é se dá lucro, né? Então isso é uma coisa importante para se observar quando você vai pensar numa operação de longo prazo, tá? Agora, muitas vezes a gente pode comprar alguma coisa pensando que pode vir uma especulação e aí você vai colocar um pouquinho de dinheiro naquela empresa, porque se vier alguma coisa, pode ser que ela se valorize, ou, enfim, alguém resolva especular e fazer a ação subir e tudo mais. Mas aí é uma aposta igual de loteria, né? Pode dar certo como pode não dar, tá? Agora, uma coisa que eu te falo com toda certeza, a gente na verdade tem que pensar em probabilidade. Então eu quero fazer tudo que dá certo mais do que 50% do tempo e que no longo prazo me dá dinheiro, tá certo? Ou seja, quando dá certo você ganha mais do que quando dá errado. Então, em 10 anos quase de mercado, né, no final do ano já completa isso, eu já vi muita empresa boa se tornar empresa ruim. Mas eu vi pouquíssimas empresas ruins se tornarem empresas boas. Por exemplo, quando eu cheguei no mercado, a Hering, tá certo? Era uma ação que ninguém dava nada por ela, era uma empresa praticamente quebrada. E ela se recuperou a partir de 2008 e saiu aqui de muito próximo de zero para R$ 42. Mas aí, quando a gente vai pensar em probabilidade, tá certo? Se eu tivesse apostado em 50 ações como a Hering, tá certo? Eu teria perdido dinheiro em 49, só ela foi. Então, para quem acertou na Hering, teve muita sorte. É mais difícil dessa forma, tá? Aí sim, capital alocado a risco às vezes até tenho isso, tá certo? Mas bem pouco capital, para não ter problema. Deixa eu ver aqui, CSN, FESA 4, FESA 4, essa não me interessa nesse momento porque está em tendência de baixa, tá? Para quem gosta da venda, eu acho que o mercado vai cair aí, tudo bem, o stop poderia estar aqui acima de 11,70. Depois disso, Lely Blanc, essa aqui é uma ação que eu adoro, mas para swing não dá, para pensar em compra, em tendência de baixa nesse momento. É o caso de Plus 3, né? A Plus 3 também é uma empresa complicadíssima, que quando você vai fazer alguma coisa nela, é sempre sabendo que corre um risco danado de perder todo o dinheiro. Então, mais do que nunca, tem que pensar no tamanho de capital, tá, que vai alocar para o ativo, e além disso, pensar também no stop, muito bem postado, tá? Plus 3 é um pouco diferente porque ela tem um gráfico mais bem desenhado, tá ok? Bom, 30 e 11 é a primeira dificuldade aqui de GET4. Eu também não gosto muito do ativo no momento, mas não teria problema em comprar. O stop é bem curto, abaixo de 29,30 stop e alvo aqui em 32,42, tá ok? Bom, essa semana é uma semana, talvez uma semana de definição. Ou a gente rompe de vez essas resistências, ou a gente desiste delas e aí, quem sabe, muda de tendência. Eu vou estar, a partir de terça-feira, meio offline, mas vou estar participando aí dos chats matinais e domingo que vem eu estarei aqui de volta com vocês fazendo mais um estudo de domingo. Então agradeço a atenção de todos, uma ótima noite, uma bela semana aí para todos. Até mais.